estrategicamente para fortalecer mais uma vez a sua lista e, no entanto, utilizou tanto o pessoal que colocou na lista da Assembleia, como também para uma certa estabilidade da lista da Câmara, porque sabe da credibilidade, sabe da força, sabe do poder dos rostos que escolheu. E por essa razão, MPD ganhou em São Miguel. Por essa razão. Portanto, o que poucos sabem hoje, e só hoje eu decidi trazer aqui, nesse live, é que desde agosto de 2025, procurei, supliquei por socorro pelas vias internas do partido MPD, com a discrição e o respeito institucional que sempre pautaram a minha conduta. Bati as portas de vários ministros. Procurei deputados que têm que fazer referência a alguns aqui. Celso Ribeiro, Austelino Correia, o Olavo Correia. E, no entanto, pedi várias vezes, através da secretária do presidente do partido, uma audiência para que ele possa mediar essa situação de abuso de poder, usurpação de poder, desvio de poder, assédio moral, no qual eu tenho tudo registrado. E a resposta que eu obtive da secretária é: o ministro está em viagem. Eu tentei por outras vias, tentei verificar os amigos do presidente do partido, o atual primeiro-ministro. Cheguei a alguém que me disse com toda a força: vais conseguir falar com o presidente do partido? Esperei o tempo que foi necessário. E sempre enviava mensagem: quando é que posso de facto sentar, que seja 5 minutos, com o presidente do partido? Nós sabemos sim que há diferença no poder central e no poder local, mas ele, sendo presidente do partido, do mesmo partido que governa a Câmara Municipal de São Miguel, eu pensei que poderia ouvir e poderia mediar essa situação e de não chegarmos a esse ponto. Enviei tantos e-mails ao ponto de pedir socorro. Senhor primeiro-ministro, socorro. Estou numa situação de afronta. Eu não quero que essa situação chegue às redes sociais. Eu quero que, de fato, sentemos e possamos resolver essa situação internamente. Não aconteceu. Infelizmente, não aconteceu. A resposta foi sempre a mesma, invariável, ensaiada. O primeiro-ministro encontra-se em viagens. Portanto, deste modo, não tendo por onde ir, não tendo mais portas a bater, eu tive sim que recorrer às redes sociais. Eu faço uma grande observação e peço a todos que um dia chegou a ver os meus artigos. Nunca eu fiz menção ao Hermênio Fernandes. Nunca. Em nenhuma das minhas publicações tem o nome de Hermênio Fernandes. Mas, no entanto, quando a verdade é clara, cristalina, a carapuça serve. E serviu. E por essa razão, vocês puderam constatar a medida que ele pensa ser uma medida lícita, aceitável e plausível que tomou hoje numa reunião extraordinária
enquanto que ontem eu estava no município, chegando a casa, eu recebo de facto o e-mail de que haveria essa reunião extraordinária para a minha desprofissionalização. Sendo assim, eu, Máxima Edelmira Neves Moreno, como membro da direção nacional do partido, como membro da comissão de jurisdição do MPD, renuncio publicamente a este cargo, porque eu não tive, em momento algum, apoio do partido. Não tive. Portanto, não faz sentido eu continuar a integrar esse órgão de um partido que pune, na verdade, quem pede a justiça. Eu supliquei pela justiça, que protege quem abusa do poder e que fecha os olhos à tirania instalada em São Miguel, para simplesmente ficarem em paz, para não entrarem em questões de pessoas que consideram que não têm poderio político nenhum. Portanto, eu tenho a dizer que o meu mandato pertence a cada pessoa que foi às urnas e depositou neste nome, Máxima Moreno, a esperança de que alguém ficaria de pé quando todos os outros se sentaram. Esse contrato é sagrado. Não o rescinde um presidente da Câmara. Não o apaga um partido que me abandonou em momentos que eu supliquei por socorro. Não o destrói nenhum tipo de perseguição administrativa. Portanto, eu fui eleita para exercer a minha função até 2028. E honrarei esse mandato com a cabeça erguida e a verdade nas mãos. No entanto, tenho a dizer ao Hermênio Fernandes e àqueles que provavelmente o apoiam, de que eu não tenho medo. Eu conheço o caminho, eu conheço o espaço, eu conheço o fórum próprio de debatermos. Se ele não pensou nas consequências, lá encontraremos. E deste modo, o próximo passo está definido e será executado sem hesitação. A impugnação formal da deliberação de hoje nas instâncias judiciais competentes, com pedido de suspensão imediata de eficácia, e de seguida levarei este caso à imprensa nacional e internacional com provas documentais completas, e-mails, registros de presença, comunicações internas e evidências do esvaziamento das minhas pastas desde junho de 2025. Provas ainda de assédio moral e institucional, usurpação de competências, abuso de poder sistemático, utilização de outra instituição para o ajudar a abusar dos meus direitos, nomeadamente daquilo que já está em curso no tribunal e ele tem conhecimento, e tenho a dizer que a verdade não ficará confinada jamais. A partir desse momento, a verdade, o seu caminho fluirá naturalmente, porque os micaelenses merecem. Os micaelenses merecem uma vida melhor.
uma dignidade, uma prestação de contas melhor. Portanto, eu irei aonde for necessário. Utilizarei todos os recursos necessários para fazer prevalecer a justiça. Estou ciente e preparada, muito preparada, de que virão com combates, de que virão esperados, orquestrados, cheios de arrogância, de quem ainda pensa que o poder intimida. Intimida alguns e não a todos. Estarei aqui para rebater com provas quantas vezes for necessário, até o final de 2028. Cada acusação será respondida com documentos. Cada mentira será desmontada com fatos. Chamaremos a imprensa quantas vezes for necessário, nacional e internacional, até chegarmos à água cristalina, até que a verdade fique tão clara que nem os cúmplices do silêncio consigam ignorar. Irei ao tribunal, não apenas por mim. Irei ao tribunal, mas por cada um de vós, micaelenses, que merece saber que existe alguém disposto a ir até o fim. Não importa qual será a consequência futura. E quando a justiça dos homens fizer o seu trabalho, lembrem-se, a justiça divina nunca tarda. E ela não tem cargo. Ela não tem cargo, não tem partido e não se deixa comprar. Portanto, em comunicação própria, em sede própria, com provas, com datas e com fatos, contarei ao povo de São Miguel tudo. Contarei ao povo de São Miguel tudo o que se passou dentro desse sistema de governação. Porque o povo elegeu-me não apenas para dizer sim, senhor. O povo confiou em mim para fazer o máximo que eu posso para o meu município. Portanto, os micaelenses merecem a verdade. Merecem saber a verdade. O município de São Miguel não pode mais continuar amedrontado. O povo de São Miguel é um povo amedrontado. É um povo que tem que falar a verdade, porque terá punição. Para cada verdade que a máxima falou, teve uma punição. Mas não me afeta. Nunca me afetou. E nunca me fez calar. E nem me calará. Portanto, e para os micaelenses que não têm acesso a redes sociais, saibam que não ficarão sem saber a verdade. Não ficarão sem saber a verdade. Acreditem que chegarei à porta de cada um de vós. Pessoalmente chegarei para explanar como está sendo governado o nosso município. O município é nosso, é de todos que nasceram, cresceram e escolheram São Miguel como espaço de residência. Portanto, merecem, é um compromisso que temos e assumimos de levar a transparência e a verdade a cada um de vós. Portanto, deste modo, São Miguel, tenho que fechar já esse live para não ficar muito longo. Tenho que dizer, São Miguel é uma terra de gente forte. Somos fortes, lutadores, dinâmicos. Mas, no entanto, o contexto
é murcho. Jovens murchos, empresários murchos, por não poderem falar, porque são punidos. Todos somos punidos ao abrirmos a boca. E para dizer que com amor por esta terra, com gratidão por cada voto vosso e com a determinação de quem sabe que lutou pelo lado certo da história, pela verdade, pela dignidade, pela honra, pela transparência, pela justiça, tenho a vos dizer de que não pararei. E em 2028 anuncio antecipadamente, mesmo tendo todas essas agendas que eu já falei que farei, porque é preciso fazer, independentemente de ser uma mulher ou não, encontraremos, eu e o senhor Hermênio Fernandes, teremos um embate frente a frente. Não será mais com PAICV, será comigo. Agradeço a presença de todos. Transmitam a todos os micaelenses que a história mudou, que a partir de agora a verdade chegará. O medo que reinava chegou ao fim. E contem comigo, porque estou cá para fazer valer o esforço de cada micaelense no nosso município. Muito obrigada.